Olá, pessoal, muito boa noite. Adriana Silveira falando, e estamos aqui para esse momento tão esperado, né? Que é falar, né, sobre gestão de realidade, né? Vai ser uma aula, gente. Eu tinha preparado os slides estão lindos. Vamos ver amanhã. Hoje a minha internet está bem ruim. E então eu vou dar aula, mas sem slides, né? Vamos fazer esse negócio dar certo, né? Então, pessoal, hoje eu vou apresentar para vocês, tá? Eu quero que primeiramente abram a mente de vocês. Abrindo a mente, baixem as barreiras, né? Para todas as informações que vão vir a partir daqui, perguntem o que vocês desejarem perguntar, tá? Pode ir fazendo as perguntas que eu vou respondendo, tá? O conteúdo, ele é bastante diferente, mas eu já estou falando sobre algumas coisas já faz algum tempo, né? Então, o que eu digo para vocês? É bem diferente do que a gente tem escutado falar sobre mudança de realidade, mas ao mesmo tempo tem algumas interpretações que a gente vai olhar assim, nossa, é isso. Tá? Oi, Maria Lúcia, seja bem-vinda. Gente, quem está chegando no canal agora, curta, compartilhe, ajuda esse canal a crescer, né? E eu quero contar para vocês, né, aproveitar que a Monique entrou na live, eu quero contar para vocês como é que aconteceu esse despertar para esse conteúdo, tá? Lembrando, gente, que vão ser 8 dias. Então, hoje eu vou falar um pouco de algumas coisas, né? A gente depois vai fazer uma meditação. E depois dessa meditação, a gente vai se conectar, né? E amanhã tem mais, tá? Então, todos os dias eu vou trazendo em doses homeopáticas várias situações, várias coisas para vocês estarem assimilando e entendendo, tá? Primeiramente, né? O que é gestão de realidade, tá? Eu quero falar sobre o transurfing, tá? O transurfing, ele foi e é uma filosofia, tá? Ele veio através de um russo, que é o Vadim Zeland, que ele trabalha com física quântica, mecânica quântica, metafísica, né? E ele recebeu uma inspiração, gente. Veio para ele uma canalização dessa forma, dessa técnica, né, que é o transurfing, né? E o que é o transurfing? É um modelo de explicação de mudança de realidade, tá? Mas antes de entrar nisso, eu quero falar para vocês que foi a Monique que estava aqui. Um dia nós estávamos lá na minha sala, né? E ela estava falando sobre isso, né? E eu fiquei muito interessada, daí ela me deu o nome do autor, que é o Vadim Zeland, e eu comecei a pesquisar. No que eu comecei a pesquisar, gente, eu enlouqueci. Por quê? Porque eu comecei a perceber o quanto, né, esse conteúdo ele é raro de falarem sobre ele, e ao mesmo tempo, oi, Herminda, tá falando da Suíça, que show, seja muito bem-vinda, né? Que legal. Uau, transurfing. Sim, o transurfing é um modelo de explicação, tá? Da gestão da realidade. Ele é uma filosofia, tá? Eu vou estar falando aqui, gente, sobre uma inspiração dele, que foi essa canalização da deusa, a sacerdotisa Tuft, tá? Ele fala muito nos livros dele sobre a inspiração que ele recebeu através essa sacerdotisa, né, que é uma deusa. Vadim Zeland, ele fala muito sobre todos os processos, né, e vai falando aos poucos, né, então eu vou estar passando para vocês alguns entendimentos hoje. Fico contente que tenha sido contribuição, sim, minha querida, com certeza, né? E o que faz, né? E aí vem algumas explicações antes para vocês poderem começar a entender tudo isso, né?
Então, através da deusa Tuft, ele recebeu a intuição. Existem vários livros dele, tá? Esse livro, inclusive, ele não é traduzido do inglês. Eu acabei comprando ele pela Amazon e eu estava meio que traduzindo, vendo ele, tá? E existe algumas coisas na internet que falam sobre isso também. Então, a deusa Tuft, ela inspirou o Vadim Zeland com total facilidade a ter inspirações e insights sobre esse processo de gestão de realidade. E a primeira, tá? E o primeiro processo é o espaço de variantes, tá? Que seria o vácuo quântico. E fazer um entendimento sobre esse espaço de variantes, tá? Entendendo que quando você entende esse espaço de variantes, ou seja, as realidades paralelas, tá? Você muda de trem, tá? Isso é muito legal que a Monique me falou no dia que a gente se encontrou, e eu disse, nossa, as pessoas precisam saber disso. Eu achei muito legal. Então, aí eu comecei a estudar muito sobre isso. Então, aí eu preparei essas aulas, né? Vão ser 8 aulas que a gente cada dia vai estar falando. Hoje eu vou estar falando, dando essa introdução sobre gestão de realidade, e depois, né, a gente vai avançando sobre essa gestão de realidade. Oi, Bia, seja bem-vinda. Então, gente, o que é mudar de trem, tá? Para começar, é assim, ó. Na nossa vida, na nossa estratégia, né? Estratégia quando a gente está vivendo, nossa missão de vida, missão de alma, né? A gente está, vamos colocar uma metáfora, estamos num trem. E cada vez a gente desembarca numa estação, vive aquela experiência, volta para a estação, e aí entra no outro vagão e vai indo. Segundo, né, os entendimentos de Vadim Zeland, você não tem que mudar de vagão, você tem que mudar de trem para realmente mudar a tua realidade. Né? E agora eu vou explicando, né? Porque é um conteúdo bastante denso e com bastante variantes, né? Para poder entender. Mas eu tenho certeza que até segunda-feira que vem vocês vão estar craques assim como eu, tá? E então, o que eu preciso? Qual a primeira percepção que Vadim Zeland teve, tá? Todos os nossos desejos precisam, tá? Ter uma conciliação entre mente e alma, tá? Um exemplo, a pessoa diz, eu quero ser milionário. Aí a alma diz, não, vai trabalhar muito, não posso. Deu, ferrou, gente, ferrou. Não vai ser milionário. Você quer ser milionário, conscientemente você quer ter dinheiro, mas se a tua alma não autorizar, você não vai ter isso. Então, gente, uma das coisas que é muito importante dentro desse processo, dessa aula 1, é a gente entender esse processo, tá? Que a mente e a alma, ela tem uma conexão que é precisa ter, né? Às vezes a pessoa está vivendo na escassez, a mente quer viver na abundância, mas a alma tá ali naquela, sabe, aquela coisa assim, tá bom assim, né? Tá tudo certo. Porque a alma tá cansada, a alma não quer mais nada, né? Tá tudo certo. Então, gente, é isso. Então, a tua alma às vezes está tão cansada, a tua alma às vezes está tão infeliz, né? Que você acaba vivendo, né, num mundo, né? E nesse espaço de consciência onde você não consegue sintonizar na energia da abundância. Então, gente, é importante, tá? Aí você diz, Adriana, mas se a minha alma não quer ser rica, como é que eu vou ser? Gente, calma. A gente precisa primeiro entender as variantes, tá? E aí a gente vai, né? A sacerdotisa Tuft sempre acalma o Vadim Zeland dizendo, olha, né? Você precisa acalmar a sua alma, né? Dizendo, tá tudo bem você, né? Trabalhar um pouquinho mais para você ter mais recursos, né? Oi, Beatriz, oi, Sônia, sejam bem-vindas. Então, gente, dentro desse espaço, né, Vadim Zeland diz que a nossa realidade, ela é equivalente, tá, a um sonho lúcido,
tá? O que é um sonho lúcido? Quando a gente está dentro de um sonho, está vendo tudo, está percebendo tudo que está acontecendo ali, inclusive, né, manipulando todas as informações, né? É aquele sonho de terror que às vezes você está vivendo, e aí quando você se dá conta que você está sonhando, você assume, aí às vezes de perseguido, você vira o perseguidor, você começa a correr atrás do bandido e você começa a se apropriar porque você sabe que aquilo é um sonho, né? Então, a realidade é como um sonho lúcido, tá? Que tem duas telas, que é a tela interna, tá? Que é a tela dos pensamentos e das emoções, e a tela externa, que é das informações ao redor, tá? E você, quando você já está dentro desse processo, você se torna um observador, mas aquele observador que não se amarra às situações, tá? Porque você é mais ou menos, gente, quando você está jogando um jogo de videogame ou quando você está olhando, né? Quando você tá a pessoa, aquele jogo de videogame, ele nunca vai se dar conta aquele personagem que ele está num jogo, não é verdade? E a nossa realidade é assim. A gente não tem noção que a gente está dentro de um jogo, né? Que a gente é personagem de um script. E esse script, né, são as interpretações e os acontecimentos que fazem mudar a nossa realidade, né? Que é as escolhas do que acontece com a gente que a gente escolhe ter um lado positivo ou negativo. Então, o que acontece, gente? Hoje mesmo, né? Eu vou citar para vocês. Aconteceu uma situação que eu, no começo, a primeira live do Maná, eu não consegui fazer no computador, não teve jeito, tá? E aí, o que aconteceu? Eu fui, né, e fiz fiz pelo celular. Fiz pelo celular. E tá tudo certo, tá? E aí, o que aconteceu? O que acontece? Eu já na hora eu já fiquei nervosa, né? Já fiquei nervosa. Ai, nossa, não vou conseguir fazer a live daqui a pouco. Eu pensei, isso é uma oportunidade. Isso é uma oportunidade. Isso é uma vantagem. Eu vou entrar pelo celular. Eu estava pelo computador e eu entrei. Eu fiz uma live de 28 minutos, eu geralmente faço 30, uma hora mais ou menos, tá? Mas eu fiz a live. E ali, porque, gente, uma das coisas que nós precisamos entender quando a gente começa a acordar para a realidade é que ela começa a mandar eventos, situações para nós, bem desafiadoras, que a gente fica assim, meu Deus, por que isso está acontecendo comigo agora? O que é isso? Pessoas que tu nunca imaginou começam a brigar contigo, falar coisas horríveis para você, porque você tá, né? Você tá mudando a sua realidade. Outra coisa que o Vadim Zeland fala, que quando você começa a mexer na sua realidade, você começa a se dar conta que pessoas estranhas na rua, tá? Você às vezes encontra uma pessoa muito alta ou uma muito pequena ou uma pessoa que parece esquisita, né? Ele mesmo cita no livro que quando ele começou a mudar a realidade dele, ele começou a ver, ele viu uma pessoa que parecia que ela era de papel, de tão branca que era. Ele disse, nossa, que coisa estranha. E era uma mudança de realidade. Porque o que acontece? O principal entendimento que nós precisamos ter dessa nova realidade a partir de hoje, da nossa gestão de realidade, gente, que tudo, exatamente tudo, ele é concebido a partir da forma que você olha para as tuas variantes, tá? Brinks está melhor, sim, tô melhor. Então, gente, é muito importante a gente olhar a situação que nós estamos passando e interpretando essa realidade como positivo ou negativo. Se eu olhar para uma situação e dizer assim, ó, isso é uma vantagem, tá? Eu não, simplesmente não vou mais, né? Não vou mais ficar chateada que nem eu.
eu fiquei um pouco nervosa, chateada, porque, nossa, eu me preparei um monte, fiz os slides e não consegui. Aí eu vi que eu não ia conseguir mais, né, apresentar os slides que eu tinha preparado, os slides lindos. Passei a tarde toda, né, pensando nisso, focando nisso. Hoje é um dia que eu me dedico muito às lives, né, para fazer um material bem legal. Mas aí parei de brigar com a minha realidade, gente. E outra dica que eu dou para vocês a partir de hoje: pare de brigar com a tua realidade. Para de brigar com a tua realidade. O que está acontecendo, está acontecendo. Só usa essa palavra, isso é uma vantagem. Quando a gente usa a palavra, isso é uma vantagem, né? No nosso cérebro fica uma coisa boa, mesmo que naquele momento algo não seja bom, né? Eu tenho exemplo, não sei se ela está aqui na live, mas de uma aluna minha que ela quebrou o pé, ela terminou de ver uma live e aí ela estava tão feliz, a gente foi uma live sobre almas gêmeas, né? Ela estava tão feliz que ela acabou torcendo o pé e ficou bem complicado ali para ela. Só que naquele momento ela achou horrível, né? Claro que ela não ia ficar, teve dor, foi horrível. Só que para ela foi uma benção. Por quê? Porque depois, né? Isso é uma vantagem. Aí o que aconteceu? Ela foi. Mandaram ela para um outro setor, onde ela está super confortável nesse setor, onde viram que o trabalho dela, que a competência dela era altíssima e está sendo muito melhor aproveitada. E aí eu digo, isso não foi uma vantagem para ela? No primeiro momento foi desafiador, né? Vadim Zeland usa muito, gente. Para vocês entenderem, é um provérbio, é uma metáfora que veio da China, né? Que um senhor muito velhinho, ele tinha um filho. E esse filho, né, eles tinham um cavalo, e esse cavalo fugiu, né? Era o único cavalo que eles tinham na fazenda, eles precisavam do cavalo. Só que eles não levaram aquilo como uma coisa ruim, né? Deixaram, ok, ele foi embora, tá tudo certo, né? E aí o que aconteceu? Passou algumas semanas, aquele cavalo voltou e voltou com muitos cavalos. Gente, eles tinham um cavalo, agora eles tinham um rebanho de cavalos. Isso não foi uma vantagem? Só que eles tinham um problema, eles não estavam preparados para tratar todos aqueles cavalos, né? Com coisa. E o que fez? Mas eles não reagiram à realidade, ficaram felizes e se arrumaram como tinham. Passou alguns dias, o filho dele montou um cavalo daqueles que era selvagem, caiu e quebrou a perna. Parecia uma coisa ruim, né? Só que não era, gente, né? Não era. Por quê? Porque aí houve uma convocação do exército, todos os homens, os rapazes mais jovens foram para a guerra e o filho dele não foi. Vocês entendem que muitas coisas, estou dando exemplo, gente, essa história, né, uma história que aconteceu na China antiga, né, a gente nem sabe se é verdade, mas ela ilustra muito bem, gente, essa questão da gente olhar a realidade e entender que tudo é uma vantagem, mesmo quando uma pessoa é grossa contigo, manda mensagens com grosseria para você, isso é uma vantagem, sabe por quê? Porque você teve a oportunidade de conhecer ela. Entende? Então, quando você tem essa oportunidade de conhecer uma pessoa, você tem que ficar muito feliz, gente, porque há uma oportunidade. E aí, continuando o nosso raciocínio, a próxima pergunta que você tem que se fazer, né? Onde eu estou? Onde eu estou, né? Então, interpretando isso como um filme ou como um game, né? Eu entendo que eu tenho rolos de filmes, não é verdade? E que a minha vida é dirigida por um script ou por um jogador, né? E quem é esse jogador? Pode ser o universo, pode ser um inconsciente coletivo, não tem uma definição de quem é o jogador. Mas existem rolos de filmes, né? E às vezes, se você quer estar aqui, você está numa estágio de pobreza, você é uma pessoa que tem poucos recursos, tá? E aí, você vai passar para um outro nível de uma pessoa que tem muitos recursos, né? Você está querendo um filme muito mais radiante. Então, você não pode. Agora, você tem que passar
para o próximo trem, até chegar, porque é isso, são vários trens, são várias mudanças que precisam. Você não pode querer passar, né, de uma pessoa que é muito pobre para um milionário. Só se você ganhar na loteria ainda ser muito difícil, não é verdade? Então, gente, você tem que fazer a primeira pergunta. A minha vida é dirigida por quem? Sou eu que dirijo a minha vida? Sou eu que dirijo o meu script? Quem é que está no comando da sua vida? Quem é que está escrevendo o seu script? Isso é uma das perguntas que, às vezes, você assim, como assim eu estou vivendo um script? Sim, você está num filme. O filme da tua própria vida. E quando a gente começa a se dar conta que a gente está dentro de um filme da própria vida, a gente começa a acontecer situações desafiadoras, porque é como se a realidade, o universo, disse, tu acordou, né? Então tá, vou te mandar um monte de desafio aí para te querer voltar a dormir, tá? E é por isso que acontece tantos desafios para quem está desperto, porque é isso, né? A gente começa compor a nossa realidade. E quando a gente está no controle dessa realidade, compondo essa realidade, a gente entende que nós somos projetores despertos, né? E a gente tem a escolha. Ou a gente é um receptor, né, de realidade, segue o script, ou a gente é um projetor de realidade, né? Que está consciente, está desperto, né? E aí você escolhe dentro disso o que você deseja, né? Porque você pode estar preso num script, né? Eu vejo isso muito forte, gente. A pessoa, mas eu sei, eu sempre fui assim, né? O discurso mais forte de quem está preso no script é esse. Mas eu sempre fui assim. Como é que eu vou mudar agora? Gente, todo mundo pode mudar a qualquer momento. Basta você querer mudar, né? Então, isso é muito importante, gente, quando a gente está preso. E esse despertar, gente, ele vem a partir de saber onde é que está a nossa atenção. Sim, é isso mesmo. A Bia dizendo que ela é mestre do universo. Sim, você é sua mestra, né? Então, onde está indo a minha atenção? Onde está a minha atenção? Quem é o guia da minha vida, né? Quem é lá o ator principal do meu script? Sou eu? Ou eu estou sentada na plateia olhando tudo acontecer? Gente, hoje eu quero que vocês reflitam sobre isso, né? Quem está no comando desse seriado, seriado na Netflix, né? Vamos botar assim, quem está no comando desse seriado do Netflix? É você? Ou é o universo, é o criador? Quem está no comando, né? Gente, só em eu hoje estar aqui planejando essas aulas, pode ser um monte de pequenos desafios, né? Meu computador desligou várias vezes, eu não conseguia ligar. Eu aprontei os slides, daqui a pouco eu perdi tudo. Então, assim, gente, a realidade se deu conta e ia sair, entendeu alguma coisa e começou a me sabotar. E isso é uma vantagem, começava de novo. Fiz os slides, não consegui fazer aqui para compartilhar os slides. O que eu fiz? Estou fazendo pelo celular. Né? Amanhã, se tiver tudo melhor, eu vou mostrar, vou passar os slides para vocês, né? Então, mas eu não ia deixar de fazer, tá? Então, gente, você se entende como é doido isso? Por isso eu precisava que vocês tivessem, né? Entendendo, né? Eu não vou me estender muito hoje, porque é bastante coisa para assimilar. Então, assim, ó, nós somos guiados pelos acontecimentos, tá? Internos e externos, tá? Então, quando a gente se dá conta disso, nós começamos a estar movimentando essa energia, tá? Dos acontecimentos internos. Quais são os acontecimentos internos? São as nossas emoções, né? São os nossos pensamentos, né? E existe as emoções externas, né? Que é os fatores externos, que é toda a realidade na tua volta que se apresenta. E a partir dessa realidade, né? Sim, é a Matrix. São as infinitas possibilidades, gente.
eu quero que vocês anotem uma frase, tá? Aqui tá aqui para vocês, ó. Eu vejo a mim mesmo e vejo a minha realidade, tá? Se alguém puder anotar para mim, Bia, se tu puder anotar aqui, vou deixar aqui, tá? Gente, eu tô com o curso Missão de Vida, Missão de Alma, tá? Que também eu vou estar falando sobre o Transurf dentro do curso, tá? Vou estar dando uma parte que é para mudança de realidade, para missão de vida e missão de alma. Vou me aprofundar nisso, tá? Um curso bem legal. Então, eu quero que alguém anote essa frase, ó. Eu vejo a mim mesmo e vejo a realidade. A minha realidade, tá? Eu vejo a mim e vejo a minha realidade. Gente, repetir amanhã como um mantra, tá? E você vai começar a ver que as coisas vão começar a se mostrar para você, gente, porque você vai começar a ver a si mesmo e vai ver toda a realidade que está na sua volta. Mas tem que ficar preparado, gente, tá? Preparado para o que vai acontecer. Por quê? Tá? Porque é importante, tá? Porque as coisas começam, é como se a realidade descobrisse, tá? Nossa, essa pessoa acordou. Agora eu vou começar a fazer um monte de coisas para ela voltar a dormir. Mas, gente, não é nada grave, é só pessoas que começam a implicar com você, você às vezes se irrita com alguém, coisas pequenas, sabe? São picuinhas. Mas você já sabe o que você tem que dizer, né? Isso é uma vantagem. Gente, qualquer situação que acontecer desafiadora amanhã, fale, isso é uma vantagem. Mesmo que não seja. Mesmo que não seja. Eu falo para tudo, gente. E eu percebi, tá? Depois que eu comecei a usar essa frase, que eu comecei a usar esse mantra, isso é uma vantagem, né? Isso é uma vantagem. Começou a acontecer cada vez menos coisas ruins na minha vida, tá? Então, gente, hoje, né, era isso que eu queria transmitir para vocês, tá? Fazendo uma pequena recapitulação aqui, ó. Então, o que a gente tem que entender? Transurfing é um modelo de gestão de realidade, tá? Onde Vadim Zeland, que é, né, ele é um cientista, ele trabalha com física quântica, né, com mecânica quântica, né, recebeu uma canalização da deusa Tuft, tá, sacerdotisa, para emitir esses conhecimentos, tá? Que são espaços de variantes, tá? São espaços de variantes do vácuo quântico. Entendendo que a gente precisa mudar de trem, tá? A gente precisa mudar de trem e também entender que nada acontece se a gente não se conectar com a nossa mente, com a nossa alma, tá? A gente precisa convencer a nossa mente, precisa convencer a nossa alma, né? Ó, precisa convencer a nossa alma, tá? E que a realidade ela é como se fosse um sonho lúdico, tá? É um sonho lúcido, desculpa, um sonho lúcido que você desperta, né? E aí, a partir dali, você começa a ter, né, a tela interna dos pensamentos e emoções e a tela externa, que é tudo que está ao redor, tá? Você começa a entender que você está seguindo um script de um jogo, né? Ou de uma novela, né? Ou de Netflix, né? Que eu brinquei, né? E as interpretações dos acontecimentos são o que fica, né? Que fica a mudança, né? Que você começa a se comprometer com essa mudança, tá? Essas escolhas podem ser positivas ou negativas, tá? Então, é importante entender tudo isso. E aí, se fazer a pergunta, onde eu estou, né? Esse filme, né? Aonde que eu tô dentro desse filme? Eu sou o personagem principal, né? A minha vida é dirigida por esse script? Eu sou o roteirista dessa vida? Ou eu estou me deixando ser dirigido por algo? Então, gente, é muito importante. E a partir desse entendimento, a gente começa a compor a nossa realidade, né? Que é uma realidade muito, muito importante, tá? Então, hoje é isso, tá? A partir da semana, amanhã nós vamos ter uma meditação, tá?
E aí, eu vou trazer uma meditação linda para a gente já começar. Amanhã eu vou falar sobre os espelhos, né? Vou falar sobre os manequins que nós somos, né? Vou falar sobre os pêndulos e a gente vai avançando aí sobre esse assunto lindo, tá, gente? Gratidão imensa, fiquem com Deus, né? E que tudo, né, aconteça para vocês com total facilidade, tá? Fiquem com Deus. Gratidão imensa. Pessoal, então, namastê. Tchau, tchau.